Isso é bem legal também para a gente ter noção, né, do nosso alcance. E aqui são aquelas plataformas de áudio disponível que o Anchor, então, joga sozinho, a gente não tem que fazer nada. Quando a gente dá o ok para publicar, ele automaticamente gera um link e distribui nessas plataformas todas. As mais conhecidas são, né, Spotify e Google, mas assim, gente, vocês não precisam ser assinantes do Spotify para escutar. Vocês podem escutar de forma gratuita, tá? A única diferença é que, para quem não é assinante, às vezes, entre um podcast e outro tem anúncio, né? Mas eu consigo ouvir um podcast inteiro. Acho que eu consigo ouvir um podcast inteiro. Agora eu fiquei pensando, não tenho certeza, mas eu acredito. Escutar inteiro, sim. Agora eu não sei se inteiro com ou sem comerciais, tá? E aqui é um print, então, do nosso canal no Spotify. Ele segue essa artezinha que foi colocada como identidade lá no Anchor. Tá? Só para vocês verem aqui, e também para quem que tiver interesse depois em escutar, nós temos pouquinhos podcasts ali, porque a gente também está começando, mas podem servir de ideia também para quem quiser gravar. Falando na Linguarudo, Jayla, não sei se dá tempo da gente falar um pouquinho, acho que a gente pode passar até esses slides. Eu acho que nós deixamos aqui, e aí nós vamos disponibilizar o material, se alguém tiver interesse em submeter, né, claro que a Linguarudo tem uma comissão científica também de avaliação, né, que todos os podcasts e textos, notícias, ensaios, né, encaminhados, vídeos podem ser encaminhados também, passam por uma análise, né, então vocês podem submeter, aqui nós deixamos os cards do passo a passo de como realizar a submissão na Linguarudo, se vocês tiverem interesse. A Linguarudo, como a Júlia já comentou, ela aceita notícias, ensaios, tanto para o público adulto, né, e podcasts para o público adulto, quanto para o público infantil, né. Então, se vocês tiverem interesse, quem sabe visitem lá o nosso site, lá também o tutorial, tem um tutorial bem explicadinho de como realizar esse processo de submissão, né. O primeiro passo é vocês fazerem um cadastro e depois enviar para este e-mail, editorlinguarudo@gmail.com, e depois os próximos passos nós passaremos essas informações a vocês, tá? Uma coisa que é importante ressaltar, aqui é outro também, um resumo de como vocês podem realizar as submissões, né? Mas é importante ressaltar que como o Festival de Podcasts realizado pela Mostratec Júnior, um dos critérios é que seja um podcast inédito, ou seja, ele não pode ser publicado tanto em conta particular quanto institucional, de escolas, e enfim, vocês precisam publicar o podcast para fazer o download deles, então vocês baixam o podcast para poder submeter no festival, para poder encaminhar para participar da seleção, mas depois vocês precisam, claro, lembrem de salvar o arquivo, né, em algum computador, nuvem, enfim, e depois vocês precisam excluir. Né? Por quê? Excluir do Anchor, porque se vocês deixam no Anchor, automaticamente já vai para todos esses agregadores que a Júlia apresentou. Né? Então, precisa sempre publicar, fazer o download e já excluir, para não ter esse problema, às vezes, de ser desclassificado no festival por não seguir esse critério, né, de inedetismo. Então, aqui também nós colocamos prints da política editorial, de como enviar podcasts, né, uma sugestão de roteiro que vocês já receberão também bem esmiuçadinho, e aqui o último slide, então, é sobre aquilo que eu estava comentando, né, então o podcast para o festival deve ser inédito, então não publiquem em outros locais, vocês vão publicar para poder fazer o download do arquivo, mas logo após, depois de ter a certeza que ele está salvo e bem guardado, excluam do Anchor, tá? Para que automaticamente vai excluir também desses agregadores, dessas plataformas, tá? Então, após o resultado também, como está lá no regulamento, todos os participantes, né, poderão submeter seus podcasts na Linguarudo, vencedores ou não vencedores, e os vencedores automaticamente, né, uma cláusula lá, já estarão submetendo para a Linguarudo. Aqui está o nosso contato, né, deixamos a vocês.
Só uma coisinha, Sheila. Eu vi uma pergunta ali. A revista Linguarudo ela é uma revista digital, ela não é impressa e ela é gratuita também. Vocês podem acessar os textos. Inclusive, fica o convite para quem quiser estimular os alunos a publicarem na Linguarudo. Eu deixei o site da revista aqui no chat e lá tem as políticas editoriais, como a Sheila falou, tanto para publicar texto, as normas, né, para publicação, como para vídeo e podcast. Então, quem quiser publicar numa revista científica, né, uma revista de divulgação da ciência, essa é uma ótima oportunidade, e aí lá tem o passo a passo direitinho para vocês verem como fazer isso. Isso aí. Bom, as dúvidas, não sei se alguém gostaria de abrir o microfone para fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, né? Eu sei que o chat ali estava bombando, eu não consegui acompanhar o chat, porque como eu estou projetando a tela, então eu não conseguia sair daqui, mas se alguém quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, algum comentário, então abrimos este momento. Se não tiver ninguém, já clicamos aqui no Start, mãos à obra, né? Vamos agora produzir. Enquanto o pessoal vai vendo ali se tem alguma pergunta, eu gostaria de agradecer, porque a maioria ficou conosco aí, mesmo a gente tendo que atrasar o tempo, né? E explicar, gente, que o problema que aconteceu foi com a Microsoft, já está até no site O Globo, essa notícia de que a Microsoft, que comporta o Teams, hoje, infelizmente, um azar nosso, está com problemas e por isso nós atrasamos aí, muitas pessoas não conseguiram entrar no Teams. Então, nós vamos fazer uma edição dessa gravação que, se Deus quiser, vai dar certo, para mandar para todos vocês, e especialmente para aqueles que se inscreveram e não conseguiram entrar, né? Então, agradecer imensamente a compreensão de vocês, ficar conosco aí um tempo a mais, dizer que nós esperamos vocês no festival e também enviando podcasts para a revista Linguarudo, né? Que essa oficina seja um disparador de trabalhos maravilhosos em tempos de pandemia, né? Vamos usar esses recursos todos aí para nossa imaginação ajudar na divulgação científica e na melhora da educação do nosso país. Esse é o nosso desejo sempre com a proposta da Mostra Tech e Mostra Tech Júnior. Todo mundo agradecendo lá, muitas pessoas elogiando vocês, Sheila e Júlia. Então, aqui um agradecimento especial para vocês duas, tá? Da Liberato, da Mostra Tech, e que nós possamos aí continuar essa parceria, né? Tenho certeza que o festival vai ser um sucesso. Gente, entrem no site, no nosso canal, para ficar a par das atividades e participar junto com a gente. Tem muita coisa que vai acontecer até dezembro. E a divulgação do festival será 9, 10 e 11 de dezembro. Contamos com vocês para ver os podcasts, ouvir, né, conosco os podcasts aí que vocês vão criar, tá? Não teve nenhuma pergunta no chat? Alguém quer uma pergunta aí, um microfone? Senão a gente vai encerrando, agradecendo a participação de todos. Aguardem que nós vamos enviar nos e-mails todos os materiais, tá? A Fabrícia enviou uma pergunta, se ela pode fazer o diário de bordo da pesquisa em formato de podcast. Olha que legal, que ideia bacana, adorei, isso aí. Eu gosto porque o pessoal cria a partir, né, do que a gente vai colocando, muito bom. Um diário de bordo da pesquisa em formato de podcast, adorei. Legal. Quero ver esse trabalho aí, hein? Depois manda pra gente. Muito bom. Pessoal, e se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida também podem nos contatar, né? Nós podemos deixar o nosso e-mail aqui em relação ao aplicativo ou outras questões, né? Que queiram perguntar. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Vocês podem nos contatar. Fazer uma pergunta lá.